Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais, para que, até o final, possamos compreender com mais amplitude e profundeza o Evangelho à luz dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. No programa de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando o capítulo 6 dessa obra assinada por Allan Kardec. Na sequência, acompanhando o raciocínio, o estudo de Caibachútil, veremos mais o ensino de Jesus. Quando, então, adentraremos a terceira parte do programa, onde estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. E no final do programa, vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires, no seu comentário acerca de uma das passagens do Evangelho, especificamente do Novo Testamento. Vamos, então, colocar aqui no ar a nossa apresentação em slides, mas lembrando que estamos ao vivo e que, portanto, você pode participar enviando sua mensagem. Nossa transmissão está sendo feita através do YouTube e também do Facebook, pela Web Rádio Cristo Consolador. Pois bem, hoje vamos encerrar o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que tem por título O Consolador Prometido. E vamos estudar os itens 7 e 8. São duas mensagens do Espírito da Verdade. A primeira, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1861, e a segunda, recebida na cidade do Havre, também em 1861. E que Allan Kardec houve por bem, então, colocar essas mensagens nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. São mensagens curtas, mas bastante significativas, por isso estamos trazendo as duas mensagens já no programa de hoje. Vamos, então, à primeira, e dela destacamos o seguinte trecho. Eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Escutai-o. Muito bem, esse é o trecho que nós selecionamos da primeira mensagem do Espírito da Verdade, que foi dado na cidade de Bordeaux, lá na França. Como já falamos nos programas anteriores, mas é sempre bom repetir, não estamos preocupados aqui em discutir a identificação do Espírito da Verdade. Ou seja, nossa preocupação não é debater quem é esse Espírito. Ele é o próprio Jesus. Ele é um Espírito muito superior, representando Jesus. Enfim, existem várias hipóteses
espalhadas aí pelo movimento espírita, mas nenhuma delas podemos, de fato, comprovar. Por isso, não vamos nos perder aqui nessa discussão. Interessa para nós compreender o conteúdo do texto, da mensagem dada por esse espírito que foi encarregado de assessorar diretamente Allan Kardec e coordenar toda a equipe de espíritos que trabalhou para a consecução do espiritismo. Claro que ele, aqui nesta mensagem, está nos recordando os próprios ensinos de Jesus, mas lembrando no seu final que precisamos escutar o Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo veio reviver as lições do Evangelho que estavam perdidas, que estavam mal interpretadas, falseadas. E aí os Espíritos vieram para mostrar para nós, através de Deus como Pai Criador, a imortalidade da alma, a comunicabilidade ou mediunidade, a lei de evolução, a reencarnação, e eles vieram, então, elucidar, esclarecer as lições dadas por Jesus e que os evangelistas colocaram no papel, e é o que temos até hoje, formando o chamado Novo Testamento ou Evangelho. Isso é que é o mais importante. Muitos espíritas se perdem em discussões estéreis, que não levam a nada, querendo saber quem é o espírito que assinou a mensagem, quando ele viveu, se ele representa isso, se representa aquilo. Quando o próprio Allan Kardec, estudando os ensinos dos espíritos, deixou muito claro para nós, nas obras da codificação espírita, que o nome do espírito que assina a mensagem é o de menor importância. Mais importante é estudar e compreender o conteúdo dessa mensagem. E aqui o Espírito da Verdade está nos relembrando o Evangelho, da necessidade de seguirmos as lições do Evangelho. E aqueles que estão em sofrimento, que estão passando por grandes provações na vida, devem, simbolicamente, se agarrar ao Evangelho, porque o Evangelho representa o nosso grande roteiro de luz para crescermos espiritualmente. Não procuremos, como ele diz, nem aqui, nem ali, força e consolação, porque o mundo, ainda egoísta, ainda materialista, de fato, não nos pode dar essa força e essa consolação. Mas o Evangelho nos dá, e rede vivo pelo Espiritismo. Então, não cansemos de estudar a doutrina espírita e realizar os esforços para colocá-la em prática. É isso que temos que fazer. Mas temos agora uma segunda mensagem do Espírito da Verdade, da qual selecionamos o trecho que está aí na tela. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na Terra o vosso quinhão. Bom, temos aqui muitos ensinamentos bastante importantes. Primeiro, o Espírito da Verdade se refere a Deus. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que suplicam essa força. Ou seja, a força moral,
a força de vontade de suportar e vencer a provação. Então, humildade e força de vontade são primordiais para sermos auxiliados por Deus, que, como nos lembra aqui o Espírito da Verdade, tem o seu poder sobre toda a terra, por toda parte, aqui no nosso mundo, mas em todos os mundos, em todos os setores do universo, porque ele é o Criador de tudo. E o Espírito da Verdade nos lembra que ao lado de cada lágrima, nós temos o bálsamo que consola. Isso porque nunca somos abandonados. Todos temos um anjo da guarda que vela por nós. Lembrando que ao estudarmos o livro dos Espíritos, nós vemos ali que o anjo da guarda é sempre um espírito superior que tem por missão nos auxiliar. Mas não temos só o anjo da guarda. Temos também os nossos guias espirituais. Temos os espíritos familiares que nos amam. Temos os espíritos que são simpáticos a nós e que também nos auxiliam. Não que estamos abandonados, mas não nos referimos apenas aos que estão desencarnados e que nos acompanham. Há também aqueles que reencarnam conosco como familiares, como amigos, e que reencarnam com essa missão também de nos auxiliar. No mundo, não temos apenas dores e sofrimentos, tristezas e lágrimas. Temos também alegrias, temos felicidade, também temos muitas coisas boas. E temos o Evangelho, o grande consolador das nossas almas. E temos o Espiritismo, que traz novamente para nós o Evangelho, as lições de Jesus. Ele lembra também aqui na mensagem que a maior prece que podemos fazer é o trabalho do devotamento e de abnegação para com o próximo. Ser abnegado, ser devotado ao próximo, ou seja, saber renunciar a si mesmo a favor do outro. Não tem prece melhor do que essa, porque abnegação, devotamento, renúncia significam a ação da caridade. E a caridade é o amor em movimento. Então, se você está sofrendo, compreenda que não adianta ficar reclamando contra as dores, contra os sofrimentos, contra os problemas. Até porque eles fazem parte da nossa existência terrena. Porque o planeta Terra ainda é um mundo de expiações e provas, face às nossas imperfeições morais. Então, tudo aquilo pelo qual passamos tem a sua razão de ser. Ficar se queixando é se entregar a essa prova. E isso não fará o nosso crescimento espiritual. Mas trabalhar pelo bem de todos, esquecendo a nós mesmos, é que vai nos dar esse crescimento de ordem espiritual. Então, vimos aqui as duas mensagens do Espírito da Verdade que encerram o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, próxima edição, semana que vem, dar início ao capítulo 7, e aí nós vamos ter uma mudança de tema, porque o capítulo 6 aborda a questão do Consolador prometido, que é o Espiritismo, ao reviver o Evangelho, e já no capítulo 7 vamos, então, mergulhar em outro tema através dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Bem, vamos agora trocar de livro. Nós vamos sair do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos adentrar ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que é uma publicação da Casa Editora O Clarim. Neste momento, nós estamos desenvolvendo
estudo sobre os ensinos de Jesus. Isso porque já fizemos em programas anteriores, programas passados, o estudo das parábolas. Caibar Schutel, desta feita, vai nos trazer o tema ascensão espiritual. Esse tema tem por base o Evangelho segundo João, no seu capítulo 1, versículos 47 a 51. Quando João, o evangelista, discípulo de Jesus, narra que Jesus, vendo a Natanael, aproximou-se dele e disse: Eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: Por eu te dizer que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esta passagem destacada por Caibar Schutel tem vários significados. É importante, então, nós contextualizarmos esta passagem. Primeiramente, nós temos este encontro entre Jesus e Natanael. Natanael não é identificado aqui no texto de João, mas Jesus o chama de um bom israelita, um verdadeiro israelita, ou seja, um homem de fé verdadeira, de uma prática verdadeira da crença que ele seguia, que no caso era o judaísmo. Natanael se surpreende com esta fala de Jesus porque eles não se conheciam. Era a primeira vez que Natanael via Jesus e que, portanto, Jesus estava vendo Natanael. Daí a pergunta que Natanael faz: de onde me conheces? E aí, então, Jesus faz uma revelação. Antes que Filipe é um dos discípulos de Jesus. Antes que Filipe te chamasse, ou seja, para vir aqui e me ouvir, eu vi você debaixo da figueira e lhe analisei e já soube de você. Natanael, surpreso com essa revelação, que Jesus o tinha visto, mas sem estar com ele em corpo. Então, Natanael exclamou, primeiramente, que Jesus era um mestre, e mais do que mestre, filho de Deus, rei de Israel, porque aquilo era simplesmente extraordinário. Jesus olha para Natanael e diz assim: Você crê só pelo que eu lhe disse? Então, muito mais coisas e muito maiores você verá. O Espiritismo, ao estudar o Evangelho, vai nos lembrar da importância da fé e da crença, e que não é necessário ver para crer, desde que o raciocínio lógico, a consciência, digam para nós que não pode ser diferente, que tem que ser aquilo. Natanael, ao ouvir a revelação feita por Jesus, de imediato ele chegou à conclusão que estava diante de um profeta, estava diante de um grande ser que tinha esse poder da alma ou do espírito para ver as coisas à distância.
E, na mesma hora, ele acreditou em Jesus, porque ele sabia que Filipe não havia feito esse comentário com o mestre. E, aliás, Filipe, provavelmente, quando teve o encontro com Natanael e o convidou para ir ouvir a pregação de Jesus, Natanael não estava mais debaixo de uma figueira. Provavelmente foi um acontecimento anterior. Como Jesus poderia saber? Só sendo um enviado de Deus. E Jesus, então, porque ele está rodeado dos discípulos, para afirmar a lição da importância da fé, da importância da crença raciocinada, ele informa, então, por causa dessa sua fé, você verá coisas ainda muito maiores. Você verá o céu se abrir, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem era normalmente utilizada por Jesus para referência a si mesmo. Anjos de Deus nada mais são do que os espíritos superiores, aqueles que já fizeram a sua caminhada evolutiva e que trabalhavam com Jesus e sob as ordens de Jesus, porque conforme está informado na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens conhecer. É o governador espiritual da humanidade terrena. Nós podemos alcançar o patamar alcançado por Natanael, de ter essa fé raciocinada, de ter essa crença inabalável e de poder ver a realidade do mundo espiritual? Sim, claro que podemos. Porque todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, entretanto, com todo o potencial para desenvolver. E estamos desenvolvendo esse potencial pouco a pouco. Uns mais, outros menos, mas estamos desenvolvendo esse potencial. E chegaremos ao ponto de não mais duvidar. Chegaremos ao ponto de não querer mais ver provas de ordem material para a realidade espiritual da vida. Porque pelo simples raciocínio, pela observação dos fatos, concluiremos da veracidade da alma, da sua imortalidade, da continuidade da vida após a morte e da comunicabilidade entre os dois planos de vida. E não duvidaremos mais dos ensinos morais de Jesus, mesmo diante de uma humanidade muito conturbada, muito egoísta, porque sabemos que o bem e o amor vão vencer o mal. Nós estamos nessa escalada, estamos nesse trabalho. Pois bem, Kai Bachútil, nos seus comentários a essa passagem que está no Evangelho de João, ele vai aqui nos lembrar que a ascensão espiritual é o resultado da mesma lei do progresso material e da evolução intelectual. Tudo vibra, tudo se harmoniza no amor e na solicitude de Deus para com todos os seus filhos. A lei de evolução, ou lei do progresso, rege tanto o progresso de ordem material, quanto o de ordem intelectual e o de ordem moral e espiritual. Então, se progredirmos materialmente, vivendo cada vez melhor, se progredirmos intelectualmente, conhecendo cada vez mais, também evoluímos moralmente e espiritualmente, na medida em que mais praticamos o bem e o amor ao próximo. E essa lei é para todos. Mas, naturalmente,
cada um está no seu degrau evolutivo. Nós temos aqueles que ainda se encontram tanto quanto embrutecidos, mas temos aqueles que já são mais virtuosos, porque os que estão, por assim dizer, no meio do caminho, ainda lutando com instintos, com sensações, mas com lampejos de sentimento. A gradação, na verdade, é infinita, porque cada um tem a sua história evolutiva. Mas não temos nenhuma dúvida que estamos sempre progredindo. E é por essa lei, por força mesmo dela, que chegaremos um dia à perfeição, da qual Jesus é o nosso modelo. Então, o que precisamos fazer aqui na Terra? Trabalhar a nossa ascensão espiritual, ou seja, o nosso crescimento espiritual, para que quando desencarnarmos, possamos ter os méritos de encontrarmos a felicidade, mesmo que ainda relativa, e de podermos, quem sabe, irmos para uma humanidade planetária superior a esta que temos aqui na Terra, mundo de expiações e provas. Isso é possível? Perfeitamente possível. E é o que Jesus anuncia a Natanael. A sua fé raciocinada, a sua crença inamovível vai fazer com que você tenha os méritos para essa abertura da visão espiritual, de receber esclarecimentos maiores, prosseguir a sua jornada evolutiva rumo à perfeição. Esses esforços temos que fazer. Estamos aqui na Terra exatamente para esse aprendizado, junto com as provas, com as expiações, as quais ainda necessitamos e que são tantas outras oportunidades de aprendizado e de trabalho. Lembrando que já falamos anteriormente, não somos abandonados, nem por Deus, nem por Jesus, nem pelos espíritos. Tem muita gente que nos ama, que vela por nós, que trabalha por nós, mas temos que fazer a nossa parte, acionando o nosso querer, a nossa força de vontade e a nossa fé. Lembrando a frase aqui de Allan Kardec, fé inabalável é somente aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso proclama o Espiritismo a fé raciocinada, porque o espírita não pode aceitar qualquer coisa. Tudo tem que estar de acordo com a lógica, com o bom senso, com a razão. E aí, então, estaremos fazendo o nosso progresso espiritual. Próximo programa, vamos continuar aqui com Caiva Schutel para estudarmos mais um ensino do nosso Mestre Jesus. Porque agora vamos trocar novamente de livro. Nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, fomos para o Parábolas e Ensinos de Jesus, e agora vamos fazer o nosso estudo sobre as cartas de Paulo de Tarso, com base no livro Paulo de Tarso e as cartas do Evangelho, de minha autoria, e que você adquire exclusivamente no site da Amazon, que está aí na tela, amazon.com.br, porque esse é um lançamento digital para leitura no celular, no tablet ou no computador. Nessa obra, das cartas de Paulo de Tarso, nós escolhemos versículos, ou seja, não estamos estudando versículo por versículo, não, mas versículos escolhidos. E estamos desenvolvendo o estudo, neste momento,
da segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Hoje, destacamos o versículo 15 do capítulo 2, quando escreve Paulo: procura apresentar-te a Deus como homem provado, trabalhador que não tem de que se envergonhar. Frase bastante incisiva e que, à luz do Espiritismo, nós vamos procurar compreender. Olhando, então, para a vida humana, para a sociedade humana, nós encontramos, por exemplo, a hipocrisia. Mas a hipocrisia é uma máscara que se desgasta cedo ou tarde, se desmanchando diante da verdade. Também encontramos a vaidade. Mas a vaidade é como aquela argila frágil que resseca e, diante dos embates existenciais, cai por terra. Também encontramos a indiferença, que representa para o semelhante um chicote cruel que vergasta a alma. Mas a indiferença, com o tempo, acaba voltando-se contra quem a mantinha em relação aos outros. Também encontramos aqui na Terra o egoísmo, que age como aquele vingador cruel, implacável, mas que também faz sofrer na própria pele os sofrimentos infligidos aos que deveríamos amar fraternalmente. Então, estamos aqui reconhecendo que no mundo atual, no atual estágio evolutivo de nós, seres humanos, nós ainda encontramos na vida de relação a hipocrisia, a vaidade, a indiferença, o egoísmo, que começam atingindo os outros, mas, na sequência, vão atingir a nós mesmos. E é da lei divina que cada um receba de acordo com o que faz, de acordo com as obras que realiza. Então, vamos ver agora o outro lado da vida humana, porque não temos apenas hipocrisia, vaidade, indiferença e egoísmo. Temos também a verdade. E a verdade é um bálsamo, porque ficando com a verdade, temos paz de consciência. Também encontramos a humildade. Humildade pode ser assim comparada com aquela brisa refrescante que traz o prêmio da vitória no final. Também temos a solidariedade, que é o alicerce da justiça e que vai fazer com que os outros também sejam solícitos para conosco. E também encontramos a caridade, que é o amor em movimento. E o amor em movimento traz a alegria do serviço prestado de coração a quem necessita de auxílio. E é da lei divina que o bem realizado retorne através do próprio bem, recompensando o justo de acordo com as suas obras. Por isso podemos dizer, fazer o bem faz bem, faz muito bem, porque o bem volta para aquele que o semeou. Mas aquele que semeou o mal não pode querer colher o bem. A lei divina é muito clara. A cada um é dado segundo as suas obras, como nos ensinou Jesus. E ainda, fazendo o entendimento sobre essa passagem de Paulo de Tarso na sua carta, na sua segunda carta a Timóteo, temos que lembrar que diariamente temos que prestar contas da nossa existência a Deus, que é o nosso provedor, é o Criador e Pai.
Como vamos prestar contas da nossa existência a Deus? Através da nossa consciência. Podemos nos enganar, nos iludir o quanto quisermos e pelo tempo que quisermos, pois temos livre-arbítrio. Mas Deus sabe de cada um de seus filhos, portanto, de cada um de nós. Deus sonda a nossa intimidade. Deus conhece quem somos. Deus conhece o que fazemos. E se podemos enganar a nós mesmos e aos outros, é impossível enganar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. E, na verdade, ao estudarmos o Espiritismo, ficamos sabendo que nem a nós mesmos podemos enganar, porque a lei divina está gravada na nossa consciência. E é a nossa própria consciência que vai trazer para nós o remorso, o sofrimento ou a felicidade. Se não fizermos a chamada tomada de consciência aqui na Terra, durante a nossa encarnação, acabaremos fazendo mais cedo ou mais tarde no mundo espiritual. Por falar do mundo espiritual, vamos deixar a você que está aí nos acompanhando, assistindo o nosso programa, uma pergunta. Se você tiver que retornar à pátria espiritual, ainda hoje, pelas portas da morte, você terá do que se envergonhar ou felicitar? Vou repetir a pergunta. Se você tiver que retornar à pátria espiritual ainda hoje, você terá do que se envergonhar ou você terá do que se felicitar? Pense nisso. Pois a morte não espera convite. A morte não é opção. A morte é fatalidade e que obedece os desígnios do Pai da vida, que é Deus. Pensando em tudo isso, Paulo, então, ao escrever a sua carta a Timóteo, que era ainda um discípulo jovem, que estava começando a pregação do Evangelho, ele, então, diz a Timóteo, procura apresentar-se a Deus como um homem provado, trabalhador que não tem do que se envergonhar. É o que precisamos fazer, bem aproveitando esta encarnação, esta oportunidade evolutiva que Deus nos dá. Semana que vem, próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, vamos dar continuidade aqui ao estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Antes de irmos para o próximo bloco, quando vamos conhecer o estudo de Herculano Pires sobre o Evangelho, vamos à nossa dica literária espírita. E nós sempre procuramos trazer um livro que tenha ligação, de alguma maneira, ao Evangelho. Hoje nós estamos trazendo o livro Amor, Sempre Amor, do nosso Richard Simonetti, querido e valoroso companheiro espírita, ao qual devemos muito. Ele que lá de Bauru viajou por este Brasil todo, com suas palestras, seus seminários e suas tardes e noites de autógrafos. E nos brindou com praticamente 80 livros. É isso mesmo. E nesse livro ele estuda justamente o amor. E o amor é a base do Evangelho, o amor é a essência da vida. Fica aí, então, a dica literária, o livro Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti. Bem,
Agora está na hora de entrarmos no quarto e último bloco do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires. Ele manteve, de 1970 a 1974, o programa No Limiar do Amanhã, que ia ao ar aos sábados à noite pela Rádio Mulher, lá da cidade de São Paulo. O sucesso foi tão grande que a emissora resolveu, depois de um certo tempo, reprisar o programa aos domingos pela manhã. E a palavra de Herculano Pires sobre o Evangelho é uma palavra muito abalizada e muito profunda. O programa era diversificado, ele abordava vários temas, tinha lá a sessão em que ele respondia às dúvidas dos ouvintes sobre o Espiritismo, e no final do programa ele comentava um trecho do Evangelho. É esse comentário que trazemos aqui ao nosso programa, resgatando o áudio No Limiar do Amanhã, com a voz de José Herculano Pires. Vamos, então, à palavra do nosso amigo sobre uma das lições do Evangelho. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Romanos, capítulo 5, versículos 20 ao 21. Sobreveio a lei para que sobrasse a ofensa, mas onde sobrou o pecado, excedeu a graça, para que assim, como reinou o pecado na morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O advento da lei, naturalmente, trouxe, como Jesus ensinou em uma das suas passagens evangélicas bem conhecidas, trouxe um aumento de responsabilidade para os homens. A lei submeteu os homens a determinadas regras de conduta. E quando se fala da lei, está se referindo no Evangelho ao tempo da lei judaica, dos preceitos bíblicos, das determinações emanadas do próprio texto bíblico para o comportamento do homem no judaísmo. Todos estavam sob a lei, costuma dizer o apóstolo Paulo em suas epístolas. Todos estavam, portanto, regidos por uma lei que era imposta pela primeira revelação de Moisés, ordenando que as pessoas cumprissem tais e tais obrigações, principalmente nas sinagogas e no templo de Jerusalém. Ora, a lei trouxe consigo o pecado. Por quê? Porque antes da lei, aquilo que era pecado não era considerado como tal. Só depois que a lei estabeleceu isto não pode ser feito, é que então houve o pecado. Porque aquele que fez o que estava proibido pecou. É preciso entender então por que houve excesso de pecado. Mas o excesso de pecado trazido pela lei redundou em excesso de graça. Por quê? Porque antes do pecado não precisava haver a graça. Este é o raciocínio de Paulo. Antes do pecado não precisava haver a graça, porque se não havia pecado, não havia o que perdoar. Não havia nada que se precisasse fazer para salvar a criatura do pecado. Tudo era permitido nos tempos pagãos. Entretanto, no judaísmo muita coisa foi proibida. E a seguir veio o tempo da graça em abundância, que foi quando surgiu a revelação cristã. O advento do Cristo trouxe para os homens a época da graça. O tempo da lei foi substituído, portanto, pelo tempo da graça. E por quê? Porque Jesus nos liberta da lei. Tudo aquilo que estava condenado na lei judaica foi liberado na lei cristã. A lei cristã é a lei da liberdade, porque é a lei da responsabilidade. Se a mulher adúltera, por exemplo, devia ser morta a pedradas em praça pública, Jesus, entretanto, impediu que fizessem isso.
Por quê? Porque estávamos numa outra fase da revelação divina. Já não havia aquele pecado gravíssimo que fazia perder-se a alma. Havia o erro. Mas o erro podia ser emendado, podia ser corrigido. E a alma que errou podia acertar dali por diante. Então a graça de Jesus se consubstancia no seu perdão, o perdão que ele concede à mulher adúltera. Se não era possível aos judeus sentar-se à mesa sem lavar as mãos, porque isso era pecado, os discípulos de Cristo, entretanto, sentavam-se à mesa com ele sem lavar as mãos. E quando os fariseus observavam isto a Jesus, ele replicava que o mais importante era ter o coração limpo do que as mãos limpas. Era muito mais importante limpar o copo por dentro do que por fora. Todos os seus ensinos, então, nos mostram uma nova época com o cristianismo. É a época da graça. E a graça abundou em justiça, porque, através da justiça, nós conseguimos libertar o homem de todas as suas implicações do passado. A justiça de Deus, entretanto, é feita de misericórdia. Não é a justiça pesada dos homens, não é a justiça agressiva e esmagadora da criatura humana. Não, a justiça de Deus é feita e dosada pela misericórdia. Onde quer que Deus chame o pecador, por assim dizer, às contas perante o seu tribunal, ele o está chamando perante o tribunal da própria consciência do pecador. E está dando ao pecador as condições necessárias para se corrigir. Ele não quer a perdição de ninguém. Então podemos encontrar a vida eterna mediante nosso Senhor Jesus Cristo, segundo afirma Paulo nesse trecho da sua epístola aos Romanos. E encontrar a vida eterna de que maneira? Nós já somos eternos. Nós sabemos que o Espírito não morre, o que morre é o corpo. O Espírito sobrevive através da eternidade, portanto ele é eterno. Mas a expressão vida eterna tem nas Escrituras Sagradas do cristianismo e do judaísmo um sentido especial. Vida eterna quer dizer vida perfeita, vida divina e não vida humana. Porque o espírito pecador, ele tem vida eterna, mas ele vive em estado de trânsito entre a espiritualidade e a terra. Ele não entrou na vida eterna propriamente dita, porque ele está vivendo as vidas passageiras. É aquilo que o Kardec ensina muito bem no Livro dos Espíritos. Os espíritos passam da morte para o plano espiritual e de lá são obrigados a retornar à terra e encarnar-se de novo. Então ele está vivendo o ciclo das reencarnações, o ciclo de nascimentos e mortes. Ele está passando por vidas passageiras. Para atingir a vida eterna, ele tem de se libertar desse ciclo. E a libertação só vem no momento em que ele se aperfeiçoa o suficiente para não precisar voltar à encarnação, para viver no plano espiritual, para viver a vida eterna. É assim que temos de entender este trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, que nos traz, no programa de hoje, a mensagem da vida eterna que espera a nós todos. Muito bem, tivemos aí a palavra lúcida de José Herculano Pires, uma passagem do Novo Testamento e, especificamente, uma carta de Paulo de Tarso. E é uma maravilha ouvir José Herculano Pires com uma calma, uma profundidade, uma lógica na sua argumentação à luz do Espiritismo, esclarecendo o Evangelho para todos nós. Assim, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a sua companhia e deixando logo aqui o convite para que você esteja sempre conosco, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Mas você pode ouvir o nosso programa, todas as suas edições, a qualquer dia e a qualquer hora. Para isso,
você vai acessar no YouTube o canal Web Rádio Cristo Consolador. Vai clicar lá na aba Playlists, é só você rolar, vai encontrar a playlist, o Evangelho em Espírito e Verdade, e você terá acesso a todos os nossos programas. Esse mesmo caminho você pode fazer também no canal Orientação Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar juntos semana que vem. Paz em sua vida e receba o nosso abraço fraterno. Até nosso próximo encontro.